nós teríamos esse order flow, esse fundo que foi rompido até o nosso topo. Isso aqui seria o nosso order flow. Agora essa região aqui, ó, é onde tem ordens pendentes para serem executadas para iniciar as vendas. Isso rompe, já retorna e já tem gente aqui esperando esse rompimento, já entra a favor da venda. Os vendedores começam a dominar essa região. Então nosso fluxo, nosso order flow aqui, né, nosso fluxo de pedidos é de venda a partir de agora. Eu deixei esse fundinho, deixei esse topinho. Aqui se o pessoal retornasse aqui, seria nosso order flow. Ó, retornou. Nosso fundo é esse agora. Nós pegamos esse fundo e marcamos o nosso order flow. Então nesse caso, a gente pode estar trabalhando com vendas. Aqui eu deixo esse fundo, deixo esse topinho aqui, a gente marca o nosso order flow. Mas, geralmente o nosso order flow é bom trabalhar assim, ó, quando o preço já retorna. Os vendedores aqui empurraram o preço para baixo. E tem muitas ordens pendentes, se o preço retornar aqui, o preço continuar caindo. Aqui deixa o nosso fundo, deixa o nosso topo aqui, nosso fluxo de pedidos de venda. Aqui nós também temos esses fundinhos aqui. É parecido com o order block, né? Porém a região é bem mais ampla que o order block. Por isso que muitas das vezes o preço não chega até o nosso order block, nossos point. Porque a zona do order flow ela é bem ampla, bem mais ampla que o order block. Aqui nós vimos o preço já querendo virar. Aqui já vai entrar demanda. Daí nosso último topo seria esse. Nosso último fundo seria esse. A gente marca lá nosso order flow. E o preço continua. Vamos ver se realmente ele está querendo inverter. A gente poderia marcar pelo menos 50% das regiões. Daí depende, né? Porque às vezes ele chega nos 50% e às vezes ele só belisca ali a nossa região para continuar caindo. E vai de cada operador decidir o que quer fazer, né? Tem que fazer backtest para mim o que mais funciona. Aqui, por exemplo, o preço realmente virou. Nós vamos pegar nosso último topo até o nosso último fundo. Último topo até o nosso último fundo. E estendemos o nosso order flow. Então agora nós temos order flow de compradores. Beleza? O preço está subindo. Aqui, por exemplo, ele subiu, voltou, tocou na nossa zona e já continuou a subir. Nosso último topo, nosso último fundo foi esse. Esticamos as nossas zonas. Simples assim, pessoal. Por exemplo, aqui a gente poderia estar trabalhando com compra até que ele perca desses fundos. Daí é o que a gente aprendeu lá no fluxo, lá nos times. Quando o fluxo vira, a gente pode guardar já o nosso lucro e ver qual vai ser a reação do preço após essa perca do fundo aqui. Daí nós tínhamos esse último topo, esse último fundo. O preço subiu, mitigou aqui. Porém, antes de voltar nesse point aqui, ele tinha deixado esse topo e esse fundo. Daí o preço desce, volta para a zona. Daí que é uma zona que a gente tem que ficar esperto, porque a gente não sabe realmente para onde o preço vai. Porém, aqui ele vira, dá a entender que ele quer começar a correção aqui do range. Vamos ver, que parece que ele virou mesmo. E nosso último topo, nosso último fundo, nosso último topo é esse. Aqui ele já tinha rompido a zona, indicando já que queria começar a descer também. E aqui ele vira o fluxo de novo, onde já rompeu a máxima lá. Obviamente ele vai querer continuar subindo. Daí agora nosso último fundo e nosso último topo é esse. Daí depende, pessoal. Ele pode pegar toda essa região, pode pegar esses topinhos que ele deixa, esses fundos que ele deixa. Por exemplo, o nosso último... Temos dessa região aqui, nós teríamos esse último topo com esse último fundo, vamos ver o que ele vai fazer. Essa é uma das maneiras de marcar o nosso order flow, né? Daí outra maneira da gente fazer a nossa marcação do order flow é como se a gente estivesse marcando os nossos order block também. Eu pegar aqui nesse último candle aqui de alta, a gente poderia ir marcando os order blocks, que como foi uma grande baixa, ele poderia pegar esses dois últimos candles verdes aqui, ó, os dois últimos candles verdes, daí aqui a gente pode fazer a mesma coisa. Então a gente poderia usar o order flow junto com os order blocks para influenciar na nossa entrada, né? Para dar uma certeza a mais que ali nós temos fluxo nesse caso, fluxo vendedor. Aqui nesse caso, a gente poderia marcar o order flow também com, tipo assim, os dois últimos candles, daí vai da pessoa querer. Os últimos candles de alta, por exemplo, também seria nosso order flow. Agora o preço virou, que é o fluxo. Agora vamos trabalhar com os últimos candles de venda, o último candle de venda foi esse. Por exemplo, num order flow baixista, nós marcamos os últimos candles de alta. No order flow altista, nós marcamos os últimos candles de venda para marcar o nosso order flow. Daí você pode usar os order flow influenciando com os order blocks. Beleza, pessoal? É isso, de uma maneira simples e direta.